O jornal El País pertence a um grupo chamado Prisma da Espanha, dos mais influentes da língua espanhola. É americanista e a favor do mercado financeiro. Não obstante, consegue fazer um relato minucioso do que foram as 12 horas de maus tratos que sofreram os colombianos deportados por Trump em 2 voos de aviões militares que não puderam desembarcar no país, em Bogotá, por ordem expressa do presidente Gustavo Petro, que exigiu dignidade e respeito à pessoa humana. 2 aviões da Força Aérea da Colômbia pousaram nesta terça-feira em Bogotá com quase 200 migrantes deportados pelos Estados Unidos depois de tensões diplomáticas com o governo de Donald Trump. Pelas redes sociais, o presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que o migrante não é um delinquente após exigir condições dignas aos Estados Unidos, como não algemar os deportados. Nesta manchete, o jornal fala dos deportados que aterrissaram na Colômbia depois de ameaçados por Trump. Não somos narco, ou seja, não somos narcoterroristas. 2 aviões militares colombianos levaram dos Estados Unidos a 201 imigrantes, cujo retorno esteve próximo de provocar uma guerra comercial entre Bogotá e Washington. Aí ele começa com a história de Carlos Arias. Imagine só, a maioria desses que o governo Trump considera narcotraficantes, eles eram jovens, na faixa de 20 a 25 anos de idade. Havia também 21 crianças, havia mulheres, inclusive uma grávida. Então o Carlos Arias era um desses personagens ali pensados pelo jornal El País. Então ele diz aqui no jornal que Carlos Arias nunca se imaginou que ia ficar no meio de um conflito internacional entre a primeira potência do mundo e seu país, a Colômbia. Fizeram que ele subisse domingo num avião militar dos Estados Unidos, algemados de pés e mãos. Os agentes de imigração dos Estados Unidos os trataram como cachorros, a ele e a outros 200 deportados. Tiveram a cabeça sobre os joelhos, tiveram de ficar com a cabeça sobre os joelhos durante todo o trajeto, porque no avião militar, como se sabe, não tem cadeiras, fica todo mundo no chão e preso pelas algemas na parede do avião. Era um objeto de burlas, ou seja, de provocações, se tentassem ir ao banheiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que eles eram uns delinquentes. O seu presidente, ou seja, o presidente colombiano Gustavo Petro, se enfureceu por esse trato indigno e não deixou que aqueles 2 aviões militares aterrissassem em Bogotá. E fez o mesmo com o segundo voo, ou seja, proibiu esse voo. Então Trump ameaçou com uma guerra comercial que a longo prazo poderia ter provocado um dano catastrófico à economia colombiana. Estivemos 12 horas amarrados, recorda Arias, aquele cidadão, um camareiro de 34 anos, camareiro em espanhol é garçom, e o trataram como a um terrorista. Então o jornal depois descreve a chegada, já em avião colombiano, avião militar colombiano, mas com cadeira e sem desimpedidos,
das algemas e das correntes que os prendiam ao chão daquele avião militar. Então, entre eles chegavam nesse avião, né, Força Aérea da Colômbia, para cumprir a determinação do presidente Petro de trazê-los dos Estados Unidos para a Colômbia em condições respeitáveis em matéria de direitos humanos. Entre eles estavam 26 meninos e meninas escoltados pelo Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar. Todos usavam máscaras e uma bolsa de plástica transparente com os poucos pertences que carregavam. As autoridades estadunidenses lhes tinham confiscado suas malas, imaginem só. Alguns explicavam que estavam cansados e que preferiam seguir com o regresso à casa, quer dizer, com a volta para casa, o mais rápido possível. Outros estavam ansiosos por denunciar os maltratos a que foram submetidos nos Estados Unidos. Nos trataram como se fôssemos cachorros, afirmou Daniel Figueroa. Aqui são os jovens colombianos já livres das amarras, ou seja, das algemas nos pés e mãos, e também mostrando tudo o que podiam ter levado dos Estados Unidos. Uma bolsa plástica com seus celulares e alguns pequenos pertences. Aí o jornal prossegue dizendo que os maus tratos são ainda maiores do que aqueles que denunciavam a administração do democrata. Conta a história da reação do presidente Gustavo Petro, considerado de esquerda e não alinhado com os Estados Unidos. Ao tomar conhecimento de que os migrantes chegavam algemados em um avião militar, Petro recusou a aterrissagem dos 2 aviões que tiveram que regressar a San Diego, de onde vinham, lá na Califórnia, e El Paso, no Texas, outra cidade do Texas. Eram 2 aviões. Trump não se ficou de braços cruzados e aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem que se tornasse exemplar ao mundo inteiro. Anunciou tarifas de 25%, cancelou vistos a funcionários colombianos, inclusive o próprio presidente Petro, e suspendeu a expedição de vistas da Embaixada de Bogotá. Estas medidas são só o começo, advertiu o presidente na sua rede social. Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais de receber criminosos. E aí a gente viu que o Trump depois revogou todas essas medidas, ou essas ameaças apenas, em troca do acordo que lhe proporcionou o próprio presidente Petro para que seus aviões, os aviões da Colômbia, fossem buscar e trouxesse com dignidade e respeito aqueles deportados pela política de imigração americana. O jornal ainda lembra, o jornal O País, que o Petro, apesar de ser ali muito hostilizado pela mídia e por aqueles presidentes colombianos que sempre foram capachos dos Estados Unidos, como Álvaro Uribe e outros. Então diz aqui, Uribe, Santos e a elite empresarial da Colômbia assim se uniu entre os colombianos para fazer frente à ameaça de Trump. Ex-presidentes e ministros à esquerda e à direita, além do mundo financeiro, cerraram filas em torno do governo Petro para que os Estados Unidos não impuseram sanções econômicas, ou seja, o Petro não estava sozinho. Esse dia não pararam de soar os telefones,
chamadas com tarifas internacionais de Bogotá a Washington e de Washington a Bogotá. A elite colombiana, fragmentada e em contínua luta por conquistar espaços de poder, se uniu no domingo em torno a uma ideia: salvar o país. A ordem de Donald Trump de iniciar uma guerra comercial contra a Colômbia em resposta a que Gustavo Petro não permitira aterrissar 2 aviões carregados de deportados algemados de pés e mãos, com a cabeça entre as pernas, juntou a gente, aquele pessoal que não se quer bem entre si, que desconfia um do outro e que não duvida em chamar-se de inimiga. Mas...